Olá, amigos do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Itamaracá. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos com vocês. Queremos agradecer pelo convite para, nesse momento, estarmos aqui refletindo sobre as mensagens do Mestre Jesus. E para iniciar as nossas atividades, nós vamos fazer uma breve prece e, em seguida, comentarmos sobre o tema que nos foi sugerido. Elevemos o nosso pensamento a Jesus. Mestre, amigo e Senhor, é em Teu nome que aqui estamos mais uma vez reunidos virtualmente para refletirmos sobre os Teus ensinamentos de amor. Permite, Mestre amigo, que possamos assimilar e pôr em prática no dia a dia, como cristãos e espíritas que somos. Abençoa a todos aqueles que fazem essa casa de oração e trabalhos, mas que a luz do Teu amor também possa refletir sobre todas as criaturas que nesse momento se encontram com dificuldades. E assim, em Teu nome, em nome de Deus, de Maria de Nazaré, do mentor espiritual do GEMAN, nós iniciaremos as atividades. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus amigos, nós hoje vamos falar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados pobres de espírito. Mais precisamente do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como foi narrado pelo evangelista Mateus. Nós vamos encontrar Mateus 5.2 e diante, falando sobre o Sermão da Montanha, o momento mais bonito, ou um momento assim de grandes reflexões que o nosso Mestre Jesus deixou para nós. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, como nós falamos, são em número de 9, né? Onde nós vamos ver Jesus falando, conforme Mateus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, ou puros de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacíficos, ou os brandos e pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E ainda, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo por meu respeito. Está lá Mateus 11:12, falando dessa maravilha. Você imagine Jesus lá no monte pregando para os seus discípulos, falando dessas promessas, não é? E no final ele ainda diz lá: folgai e exultai, porque o vosso galardão é copioso nos seus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí, mais uma vez repetindo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, e nós vamos nos deter precisamente no primeiro item, o que se deve entender por pobres de espírito. Nós vamos encontrar ainda nesse capítulo: quem se eleva será rebaixado, mistérios ocultos dos sábios e dos prudentes, e ainda a instrução dos espíritos, falando sobre o orgulho e a humildade e a missão do homem inteligente na terra. Tudo isso faz parte do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente observa que as bem-aventuranças Kardec distribuiu em o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do capítulo 5º até o capítulo 10º, e após, na sequência que Kardec deu como grande pedagogo, bem-aventurados que sofrem,
o capítulo 6 não é mais uma bem-aventurança, e sim o Cristo Consolador, porque Jesus, ele veio exatamente para aqueles que sofrem, para aqueles que mais necessitam de luz, de amor, de amparo, de consolo, porque ele é Jesus, o nosso Consolador. Mas as bem-aventuranças, o que são as bem-aventuranças? É uma declaração de bênção com base em uma virtude ou uma boa sorte. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, é uma promessa, uma recompensa daqueles que são considerados pobres de espírito. E essa sequência, né, inicia com bem-aventurados os que ou aqueles que. E aí vem a sequência. Logo na primeira bem-aventurança, ele afirmou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? E quando a gente escuta essa frase, ser pobre de espírito, a gente já imagina, já cria um cenário, uma pessoa lá morta, apagada, caída num canto, sem iniciativa para nada. Mas, segundo a interpretação do Evangelho, pobre de espírito é aquele que será que é aquele que é pobre do ponto de vista material? É aquele que se deprecia? É aquele que é covarde? É aquele que esconde seu talento? E o que é ser pobre de espírito? E depois nós vamos ver que aqui os pobres de espíritos, bem-aventurados aqui os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Mas o que são também os reinos dos céus? Então, dentro dessas interrogativas, nós vamos refletindo sobre o que Jesus quis nos ensinar. O reino dos céus é um local? É uma cidade? Ou mesmo o céu material do nosso planeta, daqui da Terra? Bem-aventurados os pobres de espírito, o que é o reino dos céus. A incredulidade, segundo a narração lá de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a incredulidade se diverte com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende, ou que nós não compreendemos. Bem-aventurados os pobres de espírito, é um trecho que está lá no Evangelho para a gente refletir. Mesmo hoje, a maior parte da mensagem do Evangelho cai em ouvidos surdos de homens arrogantes, que não queremos raciocinar nem pensar no que Jesus quis dizer para nós. Até porque nós temos a mania de querer tudo muito fácil, de querer tudo nas mãos. Quando a gente está cheio de problemas, a gente lembra de correr para o templo religioso em busca de solução para o nosso problema. Se livrou daquilo ali, pronto, acabou, e aí a gente vai viver a vida normal. Embora, durante a vida normal, nós podemos ter o exercício da caridade, não é? Ter nossas ações serem positivas no dia a dia, na convivência com as pessoas, nós darmos testemunhos de ser cristãos. Porque não adianta a gente ser cristão, ser pobre de espírito, somente dentro da casa religiosa, dentro do centro espírita. Então veja só, a expressão pobre de espírito na época de Jesus era usada para aqueles que não possuíam bens materiais. Era então os simples, os humildes, porque eles julgavam os fariseus e os escribas de terem um espírito muito adiantado. Hoje já é diferente. Espírito é utilizado às vezes como significado de inteligência, ou a pessoa inteligente, haja vista quando falamos fulano é muito espirituoso, é muito perspicaz, ele alcança longe as coisas, ele tem presença de espírito. São expressões que têm um significado diferente, por isso, às vezes, não entendemos bem a bem-aventurança.
Essa bem-aventurante os pobres de espírito. Por pobres de espírito, entretanto, nós vamos ver que Jesus não entende os tolos, mas os humildes. Porque há uma diferença naquele que é tolo e naquele que é humilde. A gente confunde a humildade com pobreza, com a ausência de coisas materiais. Quando a gente vê uma pessoa assim trajada, bem com uma roupinha fraquinha, com um remedinho, a gente diz, é tudo muito simples. Isso aí não é simplicidade, isso aí é ausência de recursos materiais. Simplicidade é uma virtude que está dentro de nós. A humildade é uma virtude que está dentro de nós. E o que diz respeito ao reino do céu é destes e não dos orgulhosos, sim dos humildes, né? Bem-aventurados os pobres de espírito é um trecho lá do Evangelho que nos remete a isso. Mas por que são bem-aventurados os pobres de espíritos? Porque esses que já estão isentos de uma, vamos dizer assim, de uma faixa de orgulho mais densa, se libertando das grandes vaidades, do grande apego às coisas, da sua autovalorização, inclusive material e não espiritual, não é? Quando nós ainda possuímos muito orgulho dentro de nós, nós não podemos ser chamados de pobres de espírito, porque pobre de espírito é aquele que tem ações, atitudes, pensamento inverso do orgulhoso, sim do humilde, daquele simples, a simplicidade de coração. No caso, a simplicidade não seria bem, como eu disse anteriormente, uma virtude, mas um estado que a pessoa se encontra. E tira-lhes a visão, né? O orgulho tira a visão e percebe melhor suas carências e as suas possibilidades. Nós vamos ver ainda em O Livro dos Espíritos, Kardec se referindo a essa questão dos pobres de espíritos na pergunta 785. E essa é uma questão muito discutida nas palestras, nas tribunas, nas casas espíritas, não é? Qual o maior obstáculo ao progresso? E aí nós podemos agora refletir juntos. Qual o maior obstáculo do progresso, do processo evolutivo do ser humano na Terra? E a resposta ela é bem categórica. Ela é bem categórica. Os espíritos nos responderam a Kardec. Quando ele pergunta qual o maior obstáculo ao progresso, eles dizem o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O progresso, a gente observa que ele tem duas linhas, uma na horizontal e outra na vertical. A linha no horizontal, nós podemos dizer que é o progresso material, e na vertical, o progresso espiritual. Se a gente observar, o progresso material, científico, tecnológico, ele avança bastante. A linha do horizontal já está bem gigante, não é? Mas será que o ser humano está preocupado com a outra linha da vertical, em crescer espiritualmente, em virtudes, em dedicação ao bem, à benevolência, ao amor ao próximo, aos sentimentos de caridade, não só a caridade de dar algo material para alguém, mas a caridade em todos os aspectos. Porque a caridade não é doar coisas materiais, mas principalmente se doar, não é? Nós nos doarmos. E aí essa doação ela tem diversos, vamos dizer assim, formas de acontecerem. É a doação através do ouvir aqueles que mais precisam. É a doação através da voz, quando nós escutamos alguém e precisamos aconselhá-la ou dizer alguma coisa para que ela tome um direcionamento
tome um rumo na vida, não é? Muitas vezes as pessoas, isso a gente vê no atendimento fraterno, chegam, coitadas, num estado de desespero, sem encontrar caminho para a sua vida. E mil e um problemas acontecem, não é? E a pessoa, sem um julgamento mais concreto, ela começa a pensar, poxa, o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo castigado, foi olhado, foi isso, foi aquilo. A gente tem mil e uma resposta ou dedução para os acontecimentos. Mas nós esquecemos que tudo que nos acontece é o resultado do que nós pensamos, do que nós falamos e das nossas atitudes, nessa existência ou em outras existências. E às vezes esse sofrimento, essa angústia, esses momentos de dificuldades, como agora nós estamos vivendo na pandemia, é exatamente uma forma que a espiritualidade encontra para que a gente busque despertar. Despertar no amor, o sentimento de fraternidade, o deixar de olhar somente para dentro de nós, como nós dizemos, olhar só para o nosso umbigo, né? Mas olhar para os outros que estão ao nosso redor, compreendermos as pessoas que têm suas dificuldades mais do que as nossas, de entender as coisas, de agir, as limitações de cada um. Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas, inclusive aquelas que convivem conosco dentro de casa, sejam e pensem igual a nós. E principalmente quando nós temos uma orientação religiosa, queremos que todos sigam e pensem do jeito que a gente pensa. E alguns desses, eles não seguem, são totalmente avesso ou destoam tudo aquilo que é praticado e vivenciado. E às vezes a gente se revolta, né? Mas a gente tem que entender que cada um está no seu grau de evolução diferente. E muitas vezes esses vêm para junto de nós, ou para junto das pessoas, exatamente para ali encontrarem o processo educativo da alma. Não é a educação que a gente acha que tem que pegar o evangelho e colocar o evangelho na cabeça da pessoa, que ele decore tudo. Não. Mas o entendimento através principalmente do exemplo. Porque mesmo quando nós não conseguimos convencer as pessoas pela palavra, pela pregação, não é? Até pela própria vivência, mas o exemplo que nós damos, ele reflete naquele que está nos observando. Amanhã ou depois, ele tem um parâmetro comparativo. E quantas vezes um parente dentro de casa, não é? Que a gente considera como rebelde, como uma pessoa que destoa tudo aquilo que nós estamos seguindo, né? Amanhã ou depois, em qualquer situação, elas nos defendem. Eu já vi filhos, por exemplo, que não querem nada com a vida, mas em determinadas situações defender o pai. Não, meu pai é uma pessoa assim, quer dizer, é o pai ou a mãe ou o tio ou o avô ou uma outra pessoa que reflete a sua forma de ser naquele indivíduo através do exemplo. Eu já vi filhos dizerem, não, eu nunca vi meu pai fazer isso, meu pai fazer aquilo, meu pai é uma pessoa honesta. E já vi filhos dizerem, eu não valo nada, mas meu pai é uma pessoa boa. Ou meu irmão, ou minha mãe, ou minha esposa, não é? Quando chega esposa, cônjuge, já é mais difícil, porque os cônjuges geralmente o orgulho é bem maior e eles não querem dar o braço a torcer. Mas mesmo esses que não dão o braço a torcer, lá dentro, no seu inconsciente, eles entendem, assimilam e guardam as lições. Por isso, nós devemos sempre agir de forma correta, sempre no caminho do bem e sempre deixando um exemplo por onde passarmos. Não é? Nessa questão do pobre de espírito, quantas vezes as pessoas dizem, fulano é um pobre de espírito, um molenga, não reage, porque acha que o que não é pobre de espírito é que toma atitude, que vai lá, que revida,
que toma a briga e parte para a agressão. Esse não é um pobre, não é um pobre de espírito. Esse não é um pobre de espírito como Jesus falou. Pobre de espírito é aquele ponderado, aquele que diante de qualquer situação se reflete e passa até a ser criticado pelos outros. Mas ele age de forma que no final ele consiga vencer aquela dificuldade e ser vitorioso. Mas aí, referindo-se ainda ao livro dos Espíritos, né, a questão do orgulho e do egoísmo, como nós somos orgulhosos e como nós só olhamos para dentro de nós. E em dizendo que o reino dos céus é para os simples, né, para os simples, quem são esses simples? Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade do coração, ou com a pureza do coração, que nós vamos ver nas próximas bem-aventuranças. A humildade de espírito, e que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio do que crê mais em si do que em Deus. Né? Então Kardec ele nos orienta, né? Inclusive esse texto é um comentário de Kardec. Né? E aí nós vamos ver Jesus novamente. Naquela hora chegaram-se a Jesus seus dois discípulos, os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? A indagação para Jesus. E Jesus, chamando um menino, e pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que, se não fizerdes como meninos, não estarei no reino dos céus. Aí, mais uma vez, falando dessa bem-aventurança do pobre de espírito. Veja só, Jesus ele usava os recursos através de parábolas para que facilitasse a compreensão das pessoas da época. E ele falava de objetos, de símbolos do dia a dia da vivência. Pegou uma criança. Por quê? A criança, dentro do olhar fisiológico, numa idade pequena, ele reflete o que para nós? Inocência. As crianças, elas brigam no quintal, no terraço, batem uma na outra, os pais chegam brabo, arrastam os meninos, às vezes até dá um castiguinho. E o que é que a mãe e o pai dizem? Olha, nunca mais você vai brincar com aquele menino. Se você for, você vai ter castigo. No outro dia, quando menos espera, tá os dois agarrados. Na maior brincadeira, parece que não aconteceu nada. Eles têm uma facilidade imensa de esquecer. E aí Jesus, se aproveitando dessa característica que são das crianças, muito embora nós sabemos que umas guardam rancor, mas na maioria são inocentes, ele quis, mostrando nessa simbologia que nós devemos ser feitos as crianças, não guardarmos rancor, mágoa, ressentimento de nada, não é? Porque aí nós estamos sendo os pobres de espíritos e somos bem-aventurados. Porque pobre de espírito no olhar das pessoas que olham para a gente, vendo aquela atitude, não é? É feito, por exemplo, o animal, o cãozinho em casa, às vezes o dono bate nele, mas quando o dono volta, ele vai alegre, feliz, parece que não aconteceu nada, né? Ele não guarda ressentimento. Se Jesus tivesse na época feito utilizado o cão como um símbolo de simplicidade, de não guardar rancor, etc., teria sido excelente. Mas ele se utilizou de uma criança, né? Às vezes a criança é maltratada pelo pai, pela mãe, por algum adulto, mas ela esquece. E ela não quer ver o sofrimento, ela não quer a ausência, ela está sempre ali atrás do pai, atrás da mãe, o defendendo.
São poucas as crianças que realmente guardam rancor, né? E aí Jesus, ele se utilizando desses símbolos, nos deixou grandes lições. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequenino como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. É para a gente refletir, não é? E o que receber o meu nome, um menino como este, a mim é que recebe. Mais uma chamada de atenção para o cuidado que nós devemos ter, inclusive com a educação dos nossos filhos e o tratamento com os pequeninos, porque eles serão no futuro homens de bem. Porque é necessário tornar-se igual a criança para entrar no reino dos céus? Porque a criança simboliza a pureza de coração e a simplicidade, não tendo pretensões de superioridade, e nos assemelhando a ela com essas características, alcançaremos o reino dos céus. Ou seja, estaremos num estado bem melhor. O ser humano sempre buscou sentir-se orgulhoso e poderoso em relação à sua capacidade e às suas conquistas. A vida em sociedade estimula essa competição. Somos estimulados constantemente e corremos atrás de títulos, de riquezas, etc. Medindo-nos em relação aos outros. Se tenho mais sucesso é porque sou melhor. Mas vamos tentar ser melhor espiritualmente. Então, que sejamos simples, né? Seremos humildes para podermos entender e vivenciar essa mensagem de Jesus. Desejo a todos muita paz e muita luz e que possamos agora em prece agradecer por esses momentos que estamos juntos.